Hoje eu quero te fazer um convite muito especial, que é da gente ter uma conversa interessante sobre o livro O Hóspede de Job, de José Cardoso Pires, que é uma leitura que vem muito bem a calhar, porque nós estamos exatamente no ano em que se comemora o centenário do nascimento desse grande escritor português. E prepare-se, porque essa história vai te levar a conhecer o Alentejo a partir de suas belezas, mas também das suas profundas cicatrizes históricas. Você sabe, né? A literatura tem um poder de nos transportar para as realidades de lugares e de tempos muito distantes, mas que com isso nos traz a possibilidade de a gente refletir sobre questões que são universais, como a liberdade, as condições de vida de um povo no determinado período histórico, as relações políticas, relações sociais e também críticas sociais que todo o tempo que a gente lê uma obra nos faz pensar. A linguagem que José Cardoso Pires usa é muito acessível, bastante simples, não confunda com simplória, mas carregada de uma literariedade e de uma poética que são impressionantes e faz com que a gente realmente consiga mergulhar naquela paisagem, naquele momento histórico e naqueles costumes rurais de um Alentejo que naquele momento era muito marcado pela falta de trabalho, pela fome, pela miséria e pela falta de possibilidades de vislumbrar uma vida melhor e mais digna para aquela população ali localizada. E não é à toa que essa obra foi tão bem recebida pela crítica e ainda recebeu em 1964 o prêmio Camilo Castelo Branco. Deixa já o seu like, porque isso ajuda a fortalecer o canal e ele ser distribuído para muito mais leitores. Dá esse apoio para a gente. Para a gente conseguir entender o coração deste livro, O Hóspede de Job, é necessário que a gente se transporte para um Alentejo dos anos 60, marcado pela repressão, pela fome e pela falta de oportunidades de trabalho. José Cardoso Pires não economiza no seu senso de realidade. Ele nos mostra um tempo e um lugar que a mínima manifestação das esposas, das mulheres, pedindo trabalho para seus maridos para que eles pudessem sustentar a sua família, já era visto com uma característica de política e intensamente reprimida pela GNR. Velhos, jovens e crianças, todos unidos pela mesma luta, pelo sustento e pela sobrevivência e ainda por cima sendo muito vigiados. É um retrato cru, mas muito realista para que a gente possa compreender aquela determinada realidade. É o Alentejo em que o capitão americano, que logo eu vou falar dele, descreve com tanta superficialidade, mas que já estava no limite da sua existência. E as personagens? Elas são a alma da história. Nós temos João Portela, que é o protagonista, um homem jovem, com a saúde debilitada, mas mesmo assim lutando pelo sustento e pela sua vida de uma forma resiliente e muito digna. E junto com ele, sempre ao seu lado, o idoso tio Aníbal, que é uma espécie de co-protagonista e que acaba sendo o aglutinador de todas as histórias em paralelos das outras personagens e também das cenas e cenários que acontecem durante essa maravilhosa narrativa. João Portela e tio Aníbal juntos representam a voz e o corpo de um povo que, mesmo na miséria, não perde nunca a sua dignidade. A capacidade de mergulhar profundo nessas grandes histórias é algo que eu gosto realmente e gosto muito de compartilhar com vocês. E isso só se torna possível porque a gente pode contar com dois grandes parceiros do canal Explora Mundo,
a Cursos Clique e a Clique Livros, e por isso eu agradeço e peço a atenção de todos vocês que estão assistindo esse vídeo, para depois, em momento oportuno, clicar nos links das lojas virtuais desses dois patrocinadores. E assim, eles vão mantendo a crença de que o canal Explora Mundo vale a pena e continuam investindo para que a gente possa trazer cada vez conteúdos melhores para vocês. Dê também esse apoio a nós. E agora nós atingimos exatamente o cerne da ironia da formulação desse título, O Hóspede de Job. Quem é, afinal, esse hóspede? Esse hóspede se trata de Gallagher, que vem a Portugal e se instala no Alentejo, mais especificamente na região do Cercal do Alentejo, para comandar exercícios de guerra. Ele fica conhecido ali como o Capitão Barbicha. E se trata de um hóspede que não foi convidado, mas que precisa ser tolerado. Ele personifica a intromissão do imperialismo e do militarismo num país já tão marcado pela miséria. Essa narrativa, na verdade, é uma crítica feroz de José Cardoso Pires à NATO e aos senhores da guerra que manipulam os trabalhadores rurais simples a favor dos seus conflitos. Trata-se de um reflexo da guerra colonial e um prelúdio da Revolução de 25 de Abril. Uma mensagem que ressoa forte até os dias de hoje. Se você está envolvido nesse vídeo, não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo do nosso canal Explora Mundo, pois já somos mais de 10 mil participantes dessa comunidade de leitores apaixonados. Vem fazer parte junto com a gente e não perca mais nenhum conteúdo. E se puder, aos pouquinhos vai assistindo todos os nossos vídeos. Já são mais de 200 e ainda vai ter muito mais. Exatamente. O livro é um estudo brilhante das contradições, porque por um lado nós temos Gallagher, o Barbicha, que é extremamente frio e não se importa de ceifar vidas em favor do seu grande projeto de orientar os exercícios militares, fazer testes com explosivos, com granadas. Nem mostra sequer um pinguinho de humanidade quando, num desses exercícios, ele provoca uma tragédia. Inclusive, seu assistente chega a comentar que ele tem os vícios da guerra e que para ele tudo bem experimentar uma granada, nem que isso signifique a derrubada de meia dúzia de casas com todas as pessoas dentro delas. E, em contraste, nós temos o acolhimento, a simpatia, a empatia e a solidariedade dos portugueses. Mas o grande triunfo de O Hóspede de Job, de José Cardoso Pires, está na forma como ele humaniza o sofrimento. Pois através do seu personagem principal, João Portela, que é o nosso Job bíblico moderno, que mesmo passando por dificuldades, tendo problemas de saúde, passando fome, não perde a sua fé e nem perde a dignidade. E ainda por cima tem que dar conta de manter um hóspede indesejado. José Cardoso Pires, então, traz um personagem bíblico e transforma num trabalhador rural para exemplificar a capacidade que o ser humano tem de passar por adversidades, não esmorecer, não se quebrar e que mais adiante ele poderá viver de forma mais completa, mais plena e mais digna, exercendo inclusive todas as suas liberdades e os seus direitos. E para completar a nossa visão de Portugal, José Cardoso Pires nos leva ao litoral, as belíssimas praias do Covo e Vila Nova de Mil Fontes, através da descrição ingênua de Gallagher, que descreve as belezas de Portugal, mas que, de alguma forma, esconde o quanto aquela região fervilhava
e sofria com toda aquela situação de repressão, de vigilância e de desrespeito dos direitos que cada ser humano ali tinha de levar uma vida digna, sem passar fome, sem sustos, sem medos e sem a manipulação a favor dos senhores da guerra. A esperança de uma vida melhor levava aquele povo do Alentejo a pensar em abandonar o local e ir para Lisboa, a tal país, trabalhar nas fábricas do Barreiro. E, ao mesmo tempo, havia uma rejeição à presença militar dos americanos no país, porque se inscrevia a expressão "go home", vá para casa, em vários lugares, indicando que já era a hora de dar um basta e não se tolerava mais essa intromissão. O Hóspede de Job nos entrega exatamente essa nuance, a dualidade entre a beleza e a dor, entre a repressão, a resiliência e a esperança, tudo aquilo que forjou o que a gente hoje chama da alma portuguesa. Trata-se aqui de um livro que, com a sua linguagem direta, parecendo até rude, desvenda as camadas de um país e a complexidade de um povo. O Hóspede de Job não é apenas um romance, mas ele é também um tratado de relações humanas, de relações sociais e a forma como uma narrativa, a literatura pode fazer com que a gente retome as lembranças e a memória de um passado que nunca deve ser esquecido para orientar a nossa consciência no presente. José Cardoso Pires, com essa sua crueza de nos retratar a realidade, acaba nos levando a pensar e transmite uma mensagem muito importante, que apesar de todo o sofrimento que um povo vive, seja pela dominação e a supressão dos direitos que todo ser humano tem de viver uma vida digna, sempre vai prevalecer a justiça, sempre há de haver esperança de que as coisas podem mudar e que quando um povo usa da sua inteligência, da sua cultura, dos conhecimentos acumulados, ele faz uma realidade dura mudar e se transformar para se tornar uma realidade mais digna, mais humana. A grande mensagem desse livro é exatamente que diante de nenhum sofrimento se justifica a gente perder a nossa noção de humanidade. Eu acho que é isso que essa grande história, esse grande romance ficcional, baseado, lógico, em período histórico e em momentos reais da vida de um povo, vai trazer para a gente e nos ensinar que a gente, ao compreender a história, não deixe que ela se repita. E se esse vídeo te inspirou a mergulhar de cabeça nessa grande obra e você resolver adquiri-la, dê uma força para o canal Exploramundo comprando a partir do link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Além de não pagar nada mais por isso, você vai estar dando uma força para o canal. E assim eu vou me despedindo temporariamente de vocês, porque o recorte desse vídeo se encerra aqui, agradecendo por ter assistido a ele completamente, por ter absorvido as informações e a indicação desta leitura, e peço que você assista mais vídeos no canal e vá nos dando essa força para que a gente possa continuar sempre aqui produzindo e trazendo novos conteúdos para você. Espero que você fique bem e eu já deixo o meu grande abraço literário. Fui!